Salvaro comemora a aprovação de projeto que permite criação do SAMAI na cidade. Mais uma vitória para o governo. A PLN 4, que abre uma exceção na chamada regra de ouro, foi aprovada na Câmara dos Deputados. Governo municipal, em fase de estudos, tenta evitar aumentos da tarifa do transporte público. Presidente Bolsonaro recebeu condecoração na Fiesp. Lei Alexandre é o novo diretor executivo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Prefeito de Içara faz balanço positivo da primeira edição da Agromel. E no esporte, Tigre vence a primeira fora de casa e deixa a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro para trás. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma excelente noite. O prefeito Clésio Salvaro está comemorando a aprovação de um projeto enviado pelo Executivo que permite a criação do SAMAI na cidade. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Foi aprovado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores de Criciúma o projeto de lei que cria o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI. A matéria é de autoria do Executivo e contou com 7 emendas. Conforme a pauta, o SAMAI terá competência de estudar, planejar, projetar e executar as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico. Segundo o prefeito Clésio Salvaro, o projeto é de grande importância, considerando a possibilidade de o município assumir os serviços a serem prestados pela autarquia municipal, que hoje são executados pela Casan. A votação ontem na Câmara de Vereadores, que aprovou a criação do SAMAI aqui em Criciúma, é um dos passos daquele que nos leva a romper o contrato com a Casan. É um dos últimos passos que nós estamos dando. Segundo o prefeito, a possibilidade de rompimento do contrato com a Casan é motivada pelo alto custo da água e esgoto na cidade. Por isso, uma auditoria está sendo realizada para levantar os reais custos desse serviço. Concluindo agora a auditoria que foi contratada, nós vamos conhecer o real custo para colocar a água na torneira de quem a consome, e a gente sabe que é muito cara. Nós sabemos que a água aqui no município de Criciúma é uma das mais caras do Brasil, porque a tarifa ela é universal, né? Se você é usuário, se você é cliente da Casan, é um consumidor da água da Casan, você está pagando a água muito mais cara do que qualquer outro município. Por exemplo, a água de Criciúma ela é mais cara, 50% do que a água de Joinville, do que Blumenau, do que Balneário Camboriú, quase 60% mais caro do que aqui em Araranguá, ou 60 e poucos por cento mais caro do que aqui em Orleans. Então, a criação do SAMAI, ela vem com este propósito, né? Não que a Casan não faça um serviço bom aqui na cidade, é um serviço regular, mas a questão é que a tarifa da água e a taxa de esgoto está muito cara. O propósito é reduzir a tarifa da água e reduzir em mais de 50% a taxa de esgoto. Se com a Casan a tarifa continuar alta, a Prefeitura já sinaliza para o rompimento do contrato e a instalação efetiva de um SAMAI no município. Não há dúvida, não tem dúvida alguma. Agora, claro, com muita responsabilidade, até porque esse é um serviço essencial para a vida das pessoas. Concluído agora o trabalho da auditoria, né, que é o passo último, nós vamos chamar a Casan. Se a Casan desejar continuar no município de Criciúma, ela vai ter que reduzir o valor da tarifa da água e da taxa de esgoto de acordo com a auditoria que nós contratamos. Mais uma vitória para o governo federal. A PLN 4, que abre uma exceção na chamada regra de ouro, foi aprovada na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Renata Rocha. O dia hoje começou com a expectativa de votação decisiva para o governo.
Mas logo cedo o clima no Congresso era de apreensão. Deputados da oposição anunciaram a obstrução em todas as votações. Os parlamentares exigiram que Sérgio Moro fosse afastado do Ministério da Justiça. A ação dos líderes da oposição foi definida após divulgação feita pelo site Intercept Brasil de supostas ilegalidades na Lava Jato que envolveriam Moro e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da operação. Nós não vamos votar mais nada, não vamos permitir a apresentação de relatório de previdência, nós não vamos permitir que nada ande na casa até que medidas concretas sejam tomadas sobre isso. São um dos maiores escândalos da República Brasileira. Isso repercutiu na democracia brasileira, em resultados de eleição. Isso bota o governo sob suspeição de legitimidade. O que estava em jogo era a votação de um projeto de mudança no Orçamento Público Federal, o chamado PLN 4, que trata da autorização do Congresso para que o governo se endivide mais do que permite a Constituição para pagar despesas do dia a dia, o que fere pela primeira vez a chamada regra de ouro, que proíbe que o governo faça dívidas além das despesas correntes. O governo pede para desrespeitar a regra, pois alega não ter como pagar, já a partir desse mês, aposentadorias, o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e deficientes, Bolsa Família e financiamentos e garantias aos produtores rurais por meio do Plano Safra. A deputada Bia Kicis, do PSL, criticou a iniciativa da oposição e alegou que misturar os fatos poderia prejudicar a população mais carente, que depende de benefícios assistenciais. É preciso dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que ser responsáveis. O Brasil precisa que essa verba seja liberada na Comissão Mista de Orçamento, depois pelo Congresso, para que o governo possa honrar com pagamentos daquelas pessoas mais simples. Mas, para a surpresa de muitos, no início da tarde, após um acordo com integrantes da oposição e do Centrão, a Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados e senadores, aprovou o crédito emergencial de 248,9 bilhões de reais pedido pelo governo. Para votar o crédito sem a obstrução da oposição, o governo concordou em liberar 1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, descontingenciar 1 bilhão de universidades, destinar 500 milhões para a transposição do Rio São Francisco e 330 milhões para pastas do Ministério da Ciência e Tecnologia. Para a líder do governo no Congresso, o Planalto demonstrou sensibilidade ao atender o pleito de partidos da oposição e do Centrão. Depois de vários debates aqui com os integrantes da CMO e alguns líderes de partido, nós chegamos a alguns entendimentos, a alguns temas que são sensíveis e caros, para vários integrantes do parlamento, se não todos os integrantes do parlamento, em especial envolvendo a educação, envolvendo os programas do Minha Casa Minha Vida, e nós conseguimos costurar um acordo, o governo mostrando sensibilidade a esses temas também, ainda que o orçamento esteja mais do que justo, a gente conseguiu fazer um estique-puxa. O projeto ainda precisava ser votado pelo plenário do Congresso, onde seriam necessários votos favoráveis da maioria absoluta das duas casas, 247 deputados e 41 senadores. O debate seguiu por horas, mas o governo saiu vitorioso. O PLN 4 foi aprovado. Nos bastidores, parlamentares admitem que o vazamento das conversas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato pode atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso, mas garantem que o projeto é importante e não será impactado. O presidente da Comissão Especial, que analisa a proposta na Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, defendeu que o calendário de votação da reforma seja mantido. A seguir, Lei Alexandre é o novo diretor executivo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Em fase de estudos, o governo municipal tenta, pelo segundo ano consecutivo, não aumentar o preço da passagem do transporte público em Criciúma.
A data para o aumento da tarifa do transporte coletivo de Criciúma começar a vigorar está próxima. O reajuste é estabelecido no segundo domingo do mês de julho por causa de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado junto ao Ministério Público. Todos os anos, o valor é definido a partir de um estudo que mostra os custos do sistema de transporte. Em 2018, a partir de uma racionalização nos serviços, a tarifa não aumentou. Segundo o Departamento de Trânsito da cidade, isso foi possível a partir de algumas mudanças, como a redução de horários de ônibus fora dos horários de pico e, por consequência, a redução na frota. Para esse ano, o congelamento da tarifa pode se repetir. O secretário da Fazenda, Celito Cardoso, garante que a intenção é não aplicar nenhum reajuste. Para isso, o governo do município aguarda o dissídio dos motoristas e cobradores para analisar se isso não afetará os valores. O último aumento aplicado pela administração municipal à tarifa foi em 2017, quando os usuários passaram a pagar R$ 3,90 pela passagem no cartão e R$ 4,25 na catraca, valor que se mantém até hoje. Ontem, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cumpriu a agenda na cidade de São Paulo. Ele se encontrou com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Depois, Bolsonaro recebeu uma condecoração na Fiesp. O presidente Jair Bolsonaro aterrissou no início da tarde no aeroporto de Congonhas, acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Lá mesmo, Bolsonaro se reuniu com o governador João Dória. Depois do encontro, eles falaram com a imprensa. Durante a coletiva, Dória declarou que o estado de São Paulo apoia incondicionalmente a reforma da Previdência. São Paulo apoia incondicionalmente a reforma da Previdência. São Paulo não coloca nenhuma condição, desde o início é incondicional, dado ao fato da importância da reforma da Previdência para a retomada de empregos, retomada de crescimento, geração de oportunidades no Brasil. Isso é muito importante, ajuda São Paulo e ajuda todo o país. Depois foi a vez do presidente Jair Bolsonaro. Perguntado se acredita que a reforma irá trazer a economia de R$1 trilhão em 10 anos, Bolsonaro se disse otimista e que apoia a proposta do ministro Paulo Guedes. Eu estou otimista pela aprovação da reforma da Previdência, quase nada sendo desidratada, e após isso aí, como o nosso ministro da Economia vem falando, um choque de boas notícias teremos a partir desse momento. Jair Bolsonaro e sua comitiva seguiram para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, para participar de uma homenagem. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, abriu a cerimônia. Em seu discurso, o anfitrião do evento defendeu o projeto de reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Na realidade, economia é expectativa. A reforma da Previdência, além de economizar dentro a reforma que precisa ser aprovada, aquela que tem o impacto fiscal que o Brasil precisa, como diz reiteradamente o ministro Paulo Guedes, em torno de R$1 trilhão em 10 anos, 100 bi por ano, que praticamente zera o déficit primário. Quando os investidores estrangeiros chegam e perguntam, e a reforma da Previdência? O que significa isso? Que a aprovação dela cria uma expectativa positiva na economia e destrava o investimento e o consumo. No momento em que tem uma expectativa positiva e retoma o consumo e retoma o investimento, a roda da economia anda, aí as coisas começam a acontecer de uma forma muito favorável. Então, a reforma da Previdência, sem dúvida, corretamente o governo prioriza e tem 100% apoio nosso. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Industrial de São Paulo. Antes dele, outras 56 autoridades, entre presidentes, reis e outros chefes de Estado, receberam a honraria. Como já fez em outras ocasiões, o presidente reclamou das pressões que vem sofrendo no cargo. Desculpe aqui a sinceridade. Poucos resistiriam às pressões que tenham sentado naquela cadeira presidencial. Mas quanto maiores são as pressões, mais vontade eu tenho de continuar. Na semana passada, institutos de pesquisa econômica revelaram a queda de confiança do empresariado brasileiro. Por isso, no final da fala, Bolsonaro voltou a destacar a importância do projeto de reforma da Previdência. Segundo ele, a medida é a solução para os problemas do país e fundamental para o desenvolvimento da economia. O que nós, juntos, pudermos fazer pelo destino do Brasil, temos que fazer. Não podemos ficar esperando. Nós temos que ter as ações de vanguarda
para o destino do nosso Brasil. Nunca os senhores terão um governo tão aberto para os senhores. Nunca. Nunca haverá, dentro do meu gabinete, qualquer conversa que não seja o futuro do nosso Brasil. E após a entrega da condecoração, o presidente Jair Bolsonaro saiu sem falar com a imprensa. A Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC, tem novo diretor executivo. Lei Alexandre, ex-prefeito de Forquilinha, foi designado para a função. A decisão demorou algumas horas. Do lado de fora, funcionários da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC, aguardavam a definição dos prefeitos, que se reuniram para definir o novo secretário executivo da instituição. Depois de muita conversa, Lei Alexandre é quem vai assumir o cargo, antes ocupado por Acélio Casagrande. Lei foi chamado ainda durante a manhã, aceitou o convite e chegou rápido à prefeitura para ter sua primeira conversa com os prefeitos. Bom, para mim é uma satisfação, nesse momento, receber esse convite. É um trabalho que vai exigir bastante dedicação, comprometimento, não só meu, mas de toda a equipe que trabalha na ANREC. E a gente vai fazer o papel de assessoramento junto aos prefeitos, junto às cidades, junto aos projetos que já estão na REC e novos desafios. Em sua primeira reunião com os prefeitos, o novo secretário já recebeu algumas demandas. E aqui dos próprios prefeitos uma missão de criar um consórcio para a gestão da proposta que o Estado tem dos municípios fazer a recuperação da pavimentação. Então, claro, eu vou primeiro tomar par da situação da REC, como é que estão os trabalhos, os projetos, enfim, para depois a gente tomar uma decisão e ter uma coisa mais clara, né? Embora a gente já foi prefeito, já sabe como é que funciona mais ou menos a ANREC, mas sempre é um novo desafio quando você passa a ser o executivo da associação. Então eu acredito que vamos ter bastante trabalho e bastante comprometimento também para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Lei Alexandre foi prefeito de Forquilinha por 2 mandatos, mas para ele, mesmo com experiência em gestão municipal, assumir a Secretaria Executiva da ANREC será um grande desafio. Vai ser mais que o prefeito, mais que os prefeitos. Nós vamos estar à frente da associação para ajudar nesse trabalho. Então eu espero que a gente cumpra com esse papel. A seguir, Tigre vence a primeira fora de casa e deixa a zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro para trás. No último final de semana, Içara realizou a primeira edição da Agromel. O prefeito do município, empolgado com o evento, fez um balanço positivo da feira. A primeira edição da Agromel, realizada em Içara no último fim de semana, agradou ao público e pode fazer com que a festa se consolide no calendário municipal. A administração já fala em uma segunda edição. Superou as expectativas, há muito tempo que a cidade aguardava uma festa dessa magnitude. Todos os públicos foram atendidos, tinha a criança em razão dos parques, tinha na outra ponta o idoso em razão da agrobaile, estava o adulto, estava o jovem, estava o público católico, o público evangélico, estava as pessoas da região rural, estavam as pessoas da região urbana, estavam as pessoas de Içara, dos municípios no entorno, enfim, a festa a Agromel, ela contemplou tudo e a todos, e isso eu acho que foi a razão do grande sucesso que ela representou, com 45 mil pessoas tendo passado ao longo dos 3 dias por ali. Na última semana, durante a montagem da estrutura, já se falava em uma boa expectativa para a primeira edição do evento. Expectativa superada, para a alegria da administração, dos expositores e dos empresários que comercializaram no local. Todos, sem exceção, os restaurantes, as vendas de artesanato, o parque, as choperias, a comercialização das empresas, cadastros para fazer novos negócios, vendas realizadas, todos saíram extremamente satisfeitos.
muito contentes mesmo com a comercialização. Segundo o prefeito, a administração municipal ainda vai colocar no papel todos os resultados da Agromel, mas já dá para garantir que ano que vem tem mais. A ideia era fazer uma análise posterior, que está inclusive agendado para acontecer ao longo dessa semana, mas ali mesmo já deu para perceber pelas manifestações das pessoas que obrigatoriamente o município deve promover a próxima Agromel ainda em 2020. Não tem mais o que contestar, já foi inclusive anunciado. Em 2020 haverá a segunda edição da Agromel Ensaio. E são todos convidados. Agora o esporte. Ontem o Tigre venceu a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Em Pelotas, o Carvoeiro se despediu desta etapa da competição que dá uma pausa em virtude da Copa América, que neste ano será disputada no Brasil. Com o resultado, o tricolor subiu para a 14ª posição, deixando assim a zona do rebaixamento para trás. As duas equipes entraram no gramado para realizar o último jogo antes da parada da Série B, que vai dar um tempo em virtude da Copa América, que neste ano será realizada no Brasil. Os donos da casa chegaram primeiro. E que chegada, hein? Marcinho de cabeça exigiu grande defesa do goleiro Luiz, que mandou a bola para escanteio. Novamente o time chavante. Douglas Baggio arriscou de longe e o tiro não assustou a zaga carvoeira. Grande jogada de Carlos Jatobá. O atleta gaúcho de muito longe soltou o sapato e a bola passou muito perto da meta catarinense. A primeira tentativa de ataque do Tigre nasceu dos pés de Vinícius, que de fora da área mandou a bola pela linha de fundo. O Criciúma foi eficiente. Nesta bela assistência de Vinícius, Reis da entrada da área mandou com estilo, longe do alcance do goleiro. Criciúma 1-0. Falha do goleiro Luiz. O arqueiro tentou sair jogando e entregou nos pés dos gaúchos. O uruguaio Federico Plateiro salvou o Criciúma em cima da linha e evitou o gol de empate. Nesta cobrança de escanteio, Liel pegou de primeira e quase ampliou para o tricolor. Brasil de Pelotas 0, Criciúma 1. E o Informe Região fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.